Em 2 de maio de 2009 morria Augusto Boal, que é o pai do Teatro do Oprimido, que une teatro à ação social. Há pouco mais de um ano eu comecei a ter um pouco mais de contato com a história do Teatro do Oprimido, com a filosofia deles, né? E de acordo com palavras do próprio Boal, o Teatro do Oprimido é o teatro no sentido mais arcaico do termo. Todos os seres humanos são atores, porque atuam, e espectadores, porque observam. Somos todos espectadores. O Augusto Boal nasceu na Penha, aqui no Rio de Janeiro, em 1931, e desde os 9 anos ele dirigia, peças com seus 3 irmãos. Tipo, eu quando chamava a Clara pra ela fazer parte dos meus saraus de Natal, que eu mesma montava, e eu obrigava ela a participar pra gente apresentar pra família. Com 18 anos ele foi estudar engenharia química no UFRJ e paralelamente ele escrevia textos teatrais. Na década de 50 ele estava em Nova York fazendo PhD em engenharia química em Columbia, e ele aproveitou para estudar dramaturgia na School of Dramatic Arts, também lá em Colômbia. Em 1956, já de volta ao Brasil, o Augusto Boal passou a fazer parte da equipe do Teatro de Arena de São Paulo. O Arena foi uma das mais importantes companhias de teatro aqui do Brasil até o seu fechamento no final da década de 60 por motivos de ditadura militar. E eles tinham uma coisa muito importante de valorizar o autor nacional e quem retratasse a realidade brasileira, E o Boal também acreditava muito nisso. Depois do golpe militar, o Boal veio dirigir no Rio de Janeiro o Show Opinião, que tinha Zequete, João do Vale e Nara Leão, e a Nara depois foi substituída pela Maria Bethânia. A ideia do Grupo Opinião era criar um foco de resistência política através da arte. Tudo que a gente gosta. E realmente, de fato, o Grupo Opinião ele contagiou não só a galera do teatro, como de diversos outros movimentos artísticos. Um outro momento também muito importante de resistência foi a primeira Feira Paulista de Opinião, que foi concebida e foi encenada pelo Augusto Boal no Teatro Ruth Escobar e tinha uma reunião de textos curtos de diversos autores. E nessa mostra, o Boal ele peitou a censura, porque ele apresentou o espetáculo totalmente sem cortes. Tinham 70 cortes estabelecidos pela censura. E isso, de certa forma, foi um movimento de resistência, de incitação à desobediência civil, e ele lutou arduamente para que o espetáculo continuasse em cartaz, mesmo depois de ter sido proibido pela censura. Depois da assinatura do ato institucional número 5, que a gente já falou dele no outro vídeo sobre jornalismo e ditadura, que foi o ato mais... o pior ato, da ditadura, porque ele basicamente acabava com tudo. Então, depois da assinatura desse ato em 1968, o Teatro de Arena, ele excursionou pelos Estados Unidos, México, Argentina e Peru, representando diversos espetáculos que tinham sido censurados aqui no Brasil. Em 1970, de volta ao Brasil, o Boal ele montou o Teatro Jornal, primeira edição, que basicamente trabalhava com improvisos diante das notícias que os atores liam nos jornais. Então nós pegamos isso e falamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma peça que ensine a fazer peças. Então a gente chamou isso de teatro jornal e desenvolvemos 10 ou 12, não me lembro bem, técnicas de você pegar o jornal do dia e transformar aquilo em cena teatral. Mas a gente procurava públicos especiais, por exemplo, sindicatos, por exemplo, igrejas, estudantes, grupos de estudantes, associações de bairro. Então isso já foi o começo do teatro do oprimido, quer dizer, ao invés de nós artistas fazermos, nós mostrávamos aos espectadores como fazer e eles passaram a ser os artistas. Então essa foi a primeira grande transformação. Em 1971, Boal foi preso e foi torturado. Na sequência, ele se mudou para a Argentina, que era a terra natal da esposa dele, a Cecília Boal. Ele ficou lá por 5 anos e lá ele criou a técnica do teatro invisível, que é uma coisa que eu gosto muito e ele criou num contexto, de uma técnica teatral que pudesse ser utilizada em uma situação de exceção, quando o teatro e algumas situações teatrais elas passam a ser proibidas. Então era, por exemplo, a ideia é que a cena seja montada, então ela tem um começo, meio e um fim, ela é feita com atores, mas ela é feita em situações do cotidiano. Quem está assistindo não sabe que aquilo é uma cena. Por exemplo, num metrô, ele até conta no livro dele, no metrô entram os atores, eles encenam isso, tá tudo planejado, sei lá, uma situação de assédio. Então a situação de assédio ela acontece ali no metrô e a ideia é levantar a discussão entre os outros passageiros, ver como cada um reage e manter aquela discussão ali. Então a cena acontece, a cena acaba, eles saem numa outra estação, os atores, e deixam que essa discussão aconteça. Então a ideia é que ninguém saiba que aquilo foi uma cena, É uma forma de você levantar certos debates dentro de um grupo, dentro de uma situação, dentro de uma sociedade, debates que são importantes
e aquela cena acontece pra isso. Em 1973, ele foi pro Peru aplicar as técnicas dele num programa de alfabetização integral. E ali ele começou a fazer o Teatro Fórum. Depois eu fui trabalhar no Peru, então no começo a gente fazia perguntas mesmo, né? Terminava a peça e a gente falava assim, bom, mas o que vocês acham? Então, era o que eles chamavam de foro em espanhol, né? Eles falavam foro. A gente fez o que a gente chamava de dramaturgia simultânea. Era assim, a gente pegava uma peça e fazia a peça até o momento da crise. E chegava para a plateia e dizia assim, olha, isso é o que está acontecendo. Agora, o personagem aqui, o protagonista, ele não sabe o que fazer. O que vocês acham? Eu acho que devia fazer isso, então vamos testar. Aí fazia uma improvisação daquela solução proposta pelo espectador. Depois a gente parava e uma outra pessoa dizia, eu acho que está errado, não tem que ser assim não, tinha que fazer tal coisa. Vamos testar. E o mesmo ator fazia, e havia uma improvisação na frente da plateia, que tinha o direito de falar qualquer coisa, mas a plateia era a plateia e nós éramos os artistas que estávamos em cena, né? Até que um dia que aconteceu uma coisa extraordinária, que chegou uma mulher, aí ela contou uma história, que era que o marido dela era um vagabundo, não trabalhava, e ela trabalhava feito louca. E o marido pedia dinheiro a ela o tempo todo e dizia que ele estava fazendo uma casa para ela, né? Aí ela dava o dinheiro, aí ele sumia uma semana, 10 dias, aí voltava e dizia, olha, o cimento ajudou muito e tal, e está aqui o recibo. E dava um papel para ela escrito à mão, sem carimbo, sem nada, né? Um dia ela teve uma briga com ele, que ele pediu mais dinheiro, algum problema assim, e ele foi embora. Aí ela chamou a vizinha que sabia ler e falou para ela, olha, por favor, você lê para mim esses recibos para ver se eles são legais, está tudo certinho, né? Aí a vizinha leu e falou assim, olha, a grande surpresa que teu marido dizia você vai ter agora, porque esses recibos não são recibos, são cartas de amor que a amante dele escreve para ele quando ele está aqui com você. Aí ela ficou possessa e falou assim, olha, essa é a minha história e depois de amanhã meu marido volta para casa. E agora o que eu vou fazer? Vamos fazer uma peça, vai parar no momento que seu marido bate na porta e aí a gente vê o que a plateia vai dizer. Até que chegou um momento, o marido bate na porta. Quando ele bate na porta, eu paro a cena e falo assim, olha, exatamente esse momento vai acontecer amanhã por volta das 4 da tarde. Aí vieram vindo as soluções. Uma é que ela tinha que ir embora de casa e deixar ele sozinho. Aí ele falou, se você vai embora, eu trago a minha amante para morar aqui comigo. Até que chegou uma senhora muito gorda, muito forte, né? Aí ela falou que ela tinha uma ideia. Então eu fiquei com medo dela, né? Pensei, essa mulher, se eu não dou a palavra a ela, ela vem aqui e arrebenta com a gente. Ela tem uma ideia assim, deu aos berros, ela tem uma ideia assim. Perguntei, o que é? Ela falou assim, é que a gente tem que ter, a mulher tem que ter uma conversa muito clara com o marido e depois perdoa. Aí eu acho, pô, isso não justifica tanta cara feia e tal, né? Aí eu falei para a atriz, olha, vai lá ter uma conversa bem clara com ele e depois você perdoa. Aí ela foi e falou assim, olha, é claro que você tem uma amante, é claro que eu não concordo com isso, claro que você não sei o quê, claro, não sei o quê. Aí terminava dizendo, eu te perdoo. Aí eu vejo que a mulher está furiosa. Aí eu falei, mas minha senhora, a senhora falou que tem uma conversa clara. Aí ela falou, eu não disse isso não. Aí eu falei, mas o que a senhora disse? Ela falou assim, eu disse uma conversa muito clara. Aí eu falei, eu entendi uma conversa muito clara. A senhora disse que não falou isso, que falou uma conversa muito clara. Qual é a diferença de uma conversa muito clara para uma outra conversa muito clara? Só você que não entende, não sei o quê. Aí fiquei nervoso, falei assim, por que a senhora não sobe aqui no palco? E a senhora mesmo mostra que raio de conversa muito clara é essa, porque eu não sei o que é. E começou a dar nele, né? Dar porrada nele. Eu pulei em cima da mulher, mas eu acabei lá com cenografia, caí lá para trás, os outros vieram para tentar ajudar. E ali foi a primeira vez que eu vi ela entrando em cena e sendo ao mesmo tempo personagem e pessoa. Quer dizer, ela continuava sendo ela.
Ela era aquela mulher, mas aquela mulher interpretando um personagem. Ela era 100% ela mesma e 100% o personagem. Eu vi que era uma coisa muito linda quando o espectador, não aguentando o que está acontecendo em cena, intervém para mudar a cena. E daí para diante eu não fiz mais a dramaturgia simultânea. E aí eu chamei de teatro fórum, porque como todo mundo, no fim do espetáculo, dizia queremos foro, eu falei assim, não, isso aqui é teatro fórum, já é no meio do espetáculo mesmo. O espetáculo é o fórum. Então a gente desenvolveu muito. Aqui na América Latina, o que eu mais fiz foi o teatro invisível na Argentina, o teatro fórum no Peru. O que é mais usado no mundo inteiro hoje é o teatro fórum. Já no Equador, ele trabalhou com populações indígenas, ele desenvolveu teatro imagem. What we are going to do now is what we call the image theater. Think about the image that you are going to make. Who has an image comes. The first one, come. You come here, she's going, show with your body. What is violence? Aí eu comecei a desenvolver o que a gente chama de teatro-imagem. Ele dizia assim, olha, a palavra é muito importante, mas vamos prescindir da palavra e fazer imagens daquilo que a gente quer dizer, né? Então ele começou a pensar assim, olha, não explica o que é a sua família ou a família, faz uma imagem com o corpo das pessoas. Então você começava a descobrir uma porção de coisas. O rapaz ou a moça pegava o corpo e modelavam o corpo para significar aquilo que eles sentiam, o que é a família. Então quando a gente falava família, quer dizer, o que aparecia era sempre surpreendente. Então a gente lia a imagem como quem lê um texto. Você entra na imagem, você transforma aquela imagem e quando você volta, a imagem desaparece, cada um vai para sua casa. Mas você carrega agora uma transformação operada pela sua ação, pelo seu ato transformador. Você transformou, então foi transformado, né? Quer dizer, isso é impossível, uma coisa sem a outra, né? Uma coisa que a gente fazia muito também era com a fotografia, a imagem, né? A gente dizia o que é opressão, o que vocês entendem por opressão. E leva uma câmera para casa e traz uma foto para mostrar o que era opressão. Aí eles mostravam coisa de miséria, mostravam tudo isso. E um dia um menino trouxe um prego na parede. Aí a gente falou, você entendeu a pergunta? A pergunta é o que é opressão? E você traz um prego na parede? Aí ele falou, não, para mim é isso, opressão. Eu perguntei por quê. Então ele explicou que ele era engraxate e ele ia trabalhar na cidade sempre, né? Então, ele, quando chegava na cidade, ele estava com aquela caixa. E para ele não ter que trazer a caixa para casa, que era longe, 1 hora de viagem, e levar lá, ele alugava um prego na parede de uma loja que tinha lá. Então, ele pagava o aluguel do prego. Então, para ele, aquele prego tinha um poder extraordinário de dizer, essa é a minha opressão, né? O que a gente percebe na história do Boal é que várias das pequenas técnicas e das subdivisões do teatro do oprimido, elas foram surgindo de acordo com as demandas que ele ia percebendo e ele soube como trabalhar com aquele ambiente e criar essas novas vertentes. Em 78, ele foi para Paris e lá ele criou realmente o centro de pesquisa, um centro de difusão do teatro do oprimido. E lá, o Augusto e a Cecília Boal, eles se depararam com uma outra situação de opressão, né? Eles estavam acostumados com situações de opressão muito mais diretas e muito mais violentas e muito mais explícitas, com leis rígidas ou com a violência explícita, como eram as ditaduras, por exemplo. E na França, eles perceberam algumas coisas que já estavam introjetadas, né? Então são situações de opressor e oprimido, que o oprimido às vezes não percebe que está sendo oprimido, ou o opressor não percebe que está sendo um opressor. Como no caso, por exemplo, de determinadas coisas do machismo, que por muito tempo a gente falou, cara, mas é porque o homem é assim mesmo. Porque isso é coisa de mulher, mulher que faz isso, mulher que tem que fazer isso. Porque isso já é uma opressão que já estava introjetada por gerações. E lá na França eles perceberam isso, né? E quando eles perceberam que existia, era diferente de tudo aquilo que estava planejado, tudo aquilo que eles já tinham visto, eles criaram uma outra vertente que é chamada o arco-íris do desejo. Então ele traz quase uma coisa em suas técnicas, em seus exercícios e nas produções, uma coisa quase psicanalítica, uma coisa meio que de análise mesmo, em que as pessoas, através dos exercícios, elas vão se tocando de determinadas situações e percebendo, caraca, isso acontece. E aí é realmente uma autoanálise, uma reflexão sobre si, sobre a situação em que você vive dentro da sociedade. Falar, cacete, isso acontece mesmo.
E a partir daí, essa criação foi feita lá em Paris. Em 79, o Boal veio para o Brasil para ministrar um curso no Rio de Janeiro e no ano seguinte ele retornou com o seu grupo francês para apresentar espetáculos aqui no país. Ele voltou para o Brasil definitivamente só em 1986, ficou no Rio, iniciou o piloto da Fábrica de Teatro Popular, que tinha essa ideia de tornar acessível para todo mundo a linguagem teatral, qualquer um pode fazer teatro. Ele parte do pressuposto de que todo mundo é ator, porque como o Teatro do Oprimido ele trabalha diretamente com a situação, com situações reais e com coisas que acontecem na sociedade, todos somos atores, todos vivemos essas situações ou todos assistimos às situações. Então todo mundo tá sempre nesses dois lados e foi nessa época que ele criou o Centro do Teatro do Oprimido, que fica ali na Lapa, onde ele dedicou os últimos anos da vida dele, os últimos muitos anos da vida dele, e onde até hoje tá lá. Eu fiz uma oficina com eles, foi onde eu ainda consegui me aprofundar mais nos exercícios e na história e fiquei ainda mais apaixonada. Vou deixar aqui na descrição o contato deles também, se você vier ao Rio. Na verdade, eles fazem intercâmbio com universidades gringas, né? Então, quando eu fiz o curso, tinha uma galera da UCLA, que é a Universidade de Los Angeles, na Califórnia. Então, tinha uma galera lá, o curso até foi meio que em 2 línguas, assim. Foi bem bacana, porque ainda teve esse intercâmbio e de entender que as técnicas que o cara aqui brasileiro criou estão indo mundo afora e servem para tratar situações de opressão em qualquer lugar do mundo. Outra coisa muito interessante para mim da história do Boal, que eu também li na introdução do livro Jogos para Atores e Não Atores, eu posso deixar também aqui na descrição o link para compra desse livro, foi que ele foi eleito vereador em 1990 pelo PT. E aí, quando ele estava lá, né, nos trabalhos, mas no final ele chegou a publicar um livro chamado Aqui Ninguém Burro, com os pronunciamentos de desabafos dele, mas a parte mais legal foi que nessa época ele criou o chamado Teatro Legislativo. E eu achei isso sensacional, porque como que eu nunca tinha pensado nisso? Essas técnicas do Teatro do Oprimido, ele aplicou para criar as leis. Então, assim, eu quero saber o que a população precisa. E nessas técnicas do Teatro do Oprimido, muitas vezes a própria população percebia ali o que ela estava precisando, porque são, como eu disse, exercícios que você aprende muito sobre você mesma, né? E sobre quais são os seus dramas dentro da sociedade ou do seu grupo. E aí, as pessoas, elas faziam essas encenações e a partir da criação dessas cenas ele percebeu algumas demandas da sociedade. Então, isso tudo, vou colar aqui, ó. Por exemplo, por meio dos jogos teatrais com um grupo de cegos, ele descobriu que tinha que construir plataformas nas bases dos orelhões, porque os cegos eles acabavam se acidentando muito. Então foi por meio desses jogos que ele falou, cacete, eu tenho essa demanda. Outra coisa também muito bacana, ó, as questões que foram surgidas durante as oficinas renderam a aprovação de 11 projetos de lei. Mais do que uma galera aí, né? Entre eles, isso foi em 3 anos, ele ficou um mandato, né? 4 anos. E entre eles o da primeira lei brasileira de proteção à testemunha, que foi ali, ele ficou de 91 a 94, né? 95, sei lá, enfim. Ficou naquela época, e foi ali que descobriu que existia demanda através desses exercícios, dessas cenas. No livro dos Jogos para Atores e Não Atores, ele conta que ele chamava os outros, eles faziam algumas cenas na escadaria da Câmara dos Vereadores, que fica ali na Cinelândia, eles faziam ali, ele chamava os outros vereadores para assistirem, porque, enfim, era do interesse de todos, já que estão governando para o povo, vamos ver o que... Fala, ia um odor de vez em quando. Não era uma coisa do interesse, mas saíram 11 projetos de lei aprovados dali, inclusive projetos de lei muito importantes como esse de proteção a testemunhas. Então tinha essa compreensão de qual é a demanda oficial da população, né? O Boal morreu na madrugada de 2 de maio de 2009, com 78 anos, no CTI do Hospital Samaritano, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Ele morreu por insuficiência respiratória, mas ele estava com leucemia. E pouquíssimo tempo antes, em 2008, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho dele com o Teatro do Oprimido. E em março de 2009, 2 meses antes de morrer, ele foi nomeado pelo Unesco Embaixador Mundial do Teatro. Então, o Boal é um cara que eu conheci há pouco tempo, o trabalho dele, né? Eu já fazia teatro há um tempo, quando tive acesso à leitura do material dele, a forma como se via o teatro, e é sensacional. E pra mim, teatro é um pouco isso também. Tem a parte de te fazer rir diante de todas as coisas que estão acontecendo, de todas as tragédias e tudo mais. É muito importante ir para uma peça de teatro só pra rir, mas eu gosto quando até mesmo diante da risada a gente consegue tirar alguma coisa. E o Teatro do Oprimido é ainda mais interessante porque mostra que qualquer um pode fazer. Teatro pra mim é luta, teatro pra mim é resistência, e qualquer um pode estar ali mostrando o que precisa ser mostrado.
E, enfim, tô falando toda animada, tô falando toda emocionada, mas é bem isso, né? Me contem se vocês conheciam Teatro do Oprimido, que tipo de experiência vocês têm. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, enfim, vou tentar deixar o máximo de informações pra vocês procurarem aqui na descrição, né? Mas quem quiser saber mais alguma coisa é só me falar, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo.